Fala pessoal, mais uma parte da nossa aula. Vamos fazer um exemplo. Primeiro, acho que é importante para a gente definir esse caminho, né, de como funciona a equação do segundo grau. Eu acho que isso é importante porque se você depois pegar e for fazer, eu vou deixar duas questões para vocês fazerem, para você ter o do A, do B, e aí eu vou postar depois a correção. Ou seja, essa aula eu não vi, né? Eu vou fazer essa primeira, vou mostrar como é. Vou ter duas questões para vocês fazerem e eu vou gravar um vídeo para fazer a correção desse exercício. Uma função, essa aqui, ó, uma função bem manjada na matemática, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais c. Mais 6. Tá? Essa é a função. Primeira coisa que você tem que fazer, o que você tem que fazer? Você tem que levantar os valores de a, b e c. Então, passo 1. Eu preciso descobrir os valores de A, B e C, que eles vão ser fundamentais no meu estudo. Então, vamos lá. Quem é o valor de A? O valor de A é o que está na frente do x ao quadrado. Não tem nada na frente, é 1. Então, o A é 1. B. Qual é o valor do B? É o que está na frente do x. Lembre-se que tem um sinal, menos 5. E C é o valor que está sozinho, não está na frente nem de x ao quadrado e nem de x. É 6. Então, eu tenho A igual a 1, B menos 5 e C 6. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual é? O segundo passo, eu vou calcular o valor de delta. Cálculo de delta. Por quê? Porque eu vou calcular o valor de delta para eu saber se a minha função vai ter 2 zeros, 1 zero ou nenhum zero. Beleza? Então, vamos lá. Como eu calculo delta? O delta, ele é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, vamos lá. Quem é o b? O b é menos 5. Toma cuidado quando você tem número negativo nessa situação, no b, coloca ele entre parênteses para você não se enrolar. Então, é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o A, vezes 6, que é o C. Tudo bem? Então, note, eu peguei a expressão, descobri quais são os valores de A, B e C, e estou jogando na fórmula para calcular o valor do delta. Muito bem. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Então, aí você pode fazer 5 vezes 5, 25, menos com menos, mais. Então, menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Então, é 25 menos 24. Ou seja, o valor de delta é igual a 1. Se o valor de delta é igual a 1, o que significa? Que ele é maior que zero? É maior que zero, primeira situação. Então, a minha função vai ter 2 zeros. Por quê? Porque o delta é positivo. Belezinha? Muito bem. Qual o terceiro passo? Calcular os zeros. Então, eu vou fazer o cálculo dos zeros. Então, vamos lá. x1. x1 é menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x1 é menos, o b é menos 5, mais a raiz do delta, que é 1, dividido por 2 vezes o a, que também é 1. Então, meu x1 vai ser menos com menos 5 é mais 5. Raiz de 1 é 1. Então, mais a raiz de delta mais 1. 2 vezes 1, 2. Então, ele vai ser 5 mais 1, 6. 6 sobre 2, o x1 é igual a 3. E o x2? Mesma lógica. Menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. x2, então vai ser menos 5, menos
raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, o meu x2 vai ser menos 5, mais 5. Menos, raiz de 1 é 1, menos 1 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, ela vai ser mais 5 menos 1 é mais 4. 4 sobre 2, ele vai ser igual a 2. Note, então, que eu tenho o primeiro zero como sendo 3 e o segundo zero como sendo 2. Então, no fundo, a gente pode até desenhar essa curva de uma maneira bem, assim, um esboço, tá? Que a gente chama. Eu posso traçar o eixo x. Eu posso dizer, essa curva, essa parábola, esse u da função, ela é feliz ou triste? Para isso, a gente tem sempre que olhar para o valor de quem? Do a. O a é positivo ou o a é negativo? O a, ele é 1, então ele é positivo. Então, essa deve ser uma função feliz. Como o a é positivo, essa é uma função com essa carinha aqui, uma função feliz. Ela corta o x em quantos lugares? Em 2. Por quê? Porque o delta dela é positivo. Então, eu posso fazer um desenho aqui, ó. Ela corta em 2 lugares. Quais são esses 2 lugares? Nesse lugar e nesse lugar. E qual é o valor desses 2 pontinhos? É o x1 e o x2 que eu calculei. Um deles é o valor 2 e o outro é o valor 3. Belezinha? Então, assim, com isso, até aqui, o que a gente está fazendo? A gente conseguiu colocar em prática, nesse exemplo, todo o processo de cálculo da equação de segundo grau. A gente já viu que é uma equação que o maior valor de x na expressão é 2. A gente viu que o formato dela é em U, é uma parábola, né? Vou até escrever aqui. Isso aqui é o formato de uma parábola. E eu já descobri que quando eu calculo delta usando essa expressão, vale para todos os casos, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se o delta for maior que zero, eu vou ter 2 zeros na função. Se o delta é igual a zero, eu tenho um zero da função. Se o delta é menor que zero, eu não tenho nenhum zero da função. E o que são esses zeros? São os pontos onde a curva encosta no eixo x. Se o meu delta é positivo, como neste exemplo que a gente viu aqui, se o delta é positivo, a gente vai ter a função furando o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, ela só vai encostar em um pontinho e já vai subir de novo. Se o delta for negativo, ela não encosta em nenhum ponto. E o terceiro passo é para calcular esses pontos, que são os zeros. Então, veja, eu calculei um do 0, 0,3, o outro zero é do 2, e está aqui, ó, o 2 e o 3 no meu gráfico. Por que o gráfico é um mu desse jeito? Porque como o a é positivo, ela é uma função feliz. Se a função fosse menos x ao quadrado menos 5x mais 6, aí o valor do a não seria 1. Se fosse menos x ao quadrado, seria menos 1. Aí a função não seria feliz, ela seria uma função triste. Seria o a negativo. Então, ela não teria essa cara do u. Ela seria um u ao contrário. Beleza? Eu vou ficando por aqui, né? A gente vai retomar esse tópico mais para frente. O que eu vou fazer por hora? Eu vou disponibilizar esse material para vocês e vou deixar um slide com 2 exercícios para vocês fazerem as questões. E vou querer que vocês façam. Ao longo do final de semana, eu vou postar mais um vídeo fazendo a correção desses 2 exercícios. E esse vai ser o nosso ponto final da aula número 3, já falando de funções quadráticas. Aí, isso já é o gatilho para a gente trabalhar na semana que vem a questão do estudo do sinal, que é bem tranquilo e vai favorecer que a gente treine um pouco mais esses cálculos da função quadrática e aplique esses conhecimentos que a gente viu até agora na análise dos sinais da função, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato, mandem uma mensagem no direct no Instagram ou me mande um e-mail, eu estou acompanhando
e a gente vai, com certeza, evoluir bastante ao longo desse período, tá bom? Grande abraço, bons estudos, fiquem bem por aí. Até mais.